Senhor nosso Pai, nós te pedimos nesta manhã que a Tua graça venha sobre nossas vidas. Senhor, que o nosso entendimento seja aberto. Pai, aquele que vai ministrar a Tua palavra, Pai, dirige, Pai, com Teu Espírito Santo, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. É assim que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, pode assentar. Fique aí com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 13. Deixa eu só achar o meu esboço, que eu estava com ele aqui e já sumiu. E Mira, imprime outro para mim lá, enquanto eu vou... Sumiu aqui o esboço. Achei. Estava aqui embaixo. Meus irmãos, nós queremos nesta manhã continuar falando, e tenho proposto no meu coração. O tema da nossa igreja esse ano qual é, irmãos? Você lembra? Como é que é? Vamos lá todos três juntos. 1, 2, 3, todos juntos? 1, 2, 3 e... Não sabe, né? Então por isso que a gente precisa falar mais. Cuidado, guarda a tua coroa. Vamos dizer no 3? 1, 2, 3 e... Olha o tema como é. Agora, para não esquecer de novo, você vai falar para o teu irmão e lembra para ele: irmão, cuidado, guarda a tua coroa. Diz para ele: guarda a tua coroa, guarde a tua coroa, guarde a sua coroa. Cuidado, hein? Guarde a sua coroa. Tem gente querendo roubar, tem situações e circunstâncias que querem nos tirar o foco. Pois não, pastor Paiva? São o quê? São 5 coroas, verdade. A Bíblia no Novo Testamento nos relata pelo menos 5 coroas que nós haveremos de receber quando lá chegarmos, quando essa nossa esperança que acabamos de cantar se concretizar. Irmãos, tema da mensagem, e por conta desse tema anual, eu me propus a toda ceia nós falarmos voltado para esta temática da volta de Jesus, falar do céu, falar da esperança, falar da era vindoura que nós temos. E hoje eu quero trazer esse texto de Romanos capítulo 13, versos 11 ao 14, e o tema da mensagem de hoje é: viva na expectativa da volta de Jesus. Será que nós estamos vivendo o nosso dia a dia com essa expectativa de que Jesus está às portas, que Jesus está para voltar? Então a mensagem de hoje tem esse sentido de nos advertir, de nos acender o nosso coração, a chama e o desejo e a esperança renovada nessa manhã, para que ansiemos e estejamos numa expectativa santa, numa imediata necessidade de nos lembrar de que há algo definitivo e melhor. Paulo dizendo, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz: pela minha vontade eu desejaria estar com Deus, com Cristo Jesus, porque isso é muito melhor, e isso significaria morrer nesta vida. Mas ele entendendo que necessitava ainda estar nesta carne para edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo, ele entende que mesmo desejando ardentemente estar com Cristo, ele se conteve com a necessidade de permanecer aqui nesta vida, porque o corpo de Cristo, a igreja, precisava do ministério de Paulo. Então é assim que a nossa vida precisa caminhar, uma expectativa ardente de ir para lá, como o hino que nós cantamos da harpa: ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá. Eu quero estar lá agora, se fosse possível eu queria estar lá, mas nós temos que ao mesmo tempo entender que temos uma obra a fazer aqui, temos um propósito a cumprir nesta vida. Mas uma coisa que é cuidar das coisas desta vida, ter as preocupações justas pelas situações e circunstâncias desta vida, não podem roubar a minha expectativa, o meu ardente desejo de estar na eternidade com Deus. É isso que Paulo está nos lembrando aqui, nesse pequeno trecho do final do capítulo 13, que ele vai nos trazer. Paulo aqui nos capítulos 12 e 13 de Romanos, o apóstolo começa a desenvolver de uma forma mais detalhada vários níveis de relacionamento que o cristão
precisa desenvolver na sua caminhada. Capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2, você sabe o que está escrito lá? Você lembra o que está escrito em Romanos 12, 1 e 2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Nesse versículos, Paulo está trazendo a necessidade que o ser humano, que o cristão precisa desenvolver um relacionamento correto para com Deus. Temos que conhecer e nos relacionar com Deus para que possamos conhecer a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. No mesmo capítulo 12 de Romanos, ele depois vai trazer um alerta sobre os relacionamentos que nós precisamos desenvolver para com os nossos irmãos. Nós não podemos lidar com os nossos irmãos de qualquer maneira. Versículo 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros. Nós precisamos amar com amor fraternal um ao outro. Antes de falar do amor para com os irmãos, Paulo no capítulo 12 ainda fala da necessidade de nós termos um relacionamento correto para conosco mesmo. É o que ele diz em Romanos 12, 3. Não pense de si mesmo mais do que convém. Não se acha, ele está dizendo assim, não se ache que você que é o último pacote da bolacha. Não se ache a última Coca-Cola do deserto. Não se relacione com você mesmo, olhando para você não como alguém importante mais do que convém ser. Então ele está exortando aos cristãos da igreja de Roma a terem um relacionamento correto para consigo mesmo. Então veja só, relacionamento correto para com Deus, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Relacionamento correto para com o mesmo, não se ache. Não ache que você é o supra-sumo, que você é a última solução para os problemas. Não ache que você é o único que vai ser, se não for por você, nada vai acontecer. Não, você não é insubstituível. Nós não somos insubstituíveis na obra do Senhor e nem em qualquer lugar. Irmão, quando você morrer, o mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo. Pode ficar saudade se você fez uma vida que deixe saudade. Mas se for um irmão briguento, ronhento, incruento, graças a Deus, vá com Deus, vá em paz, descanse. Relacionamento correto para consigo mesmo. Nós precisamos desenvolver isso. Relacionamento correto para com o nosso irmão, amar fraternalmente. Depois Paulo vai mostrar que nós devemos ter um relacionamento para com os nossos inimigos de forma correta. Nós não podemos tratar os nossos inimigos de qualquer maneira. Nós não podemos tratar o mal com o mal, pagar o mal com o mal. Ao contrário, versículo 37 do capítulo 12, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Paulo está falando de relacionamento. Ele está tratando relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo, relacionamento com os meus irmãos da fé, relacionamento para com os meus inimigos, os meus adversários. Ele depois no capítulo 13, no início do capítulo 13, ele fala do relacionamento correto e adequado que o cristão precisa ter para com as autoridades. Ele diz, toda autoridade superior é constituída por Deus. A autoridade que está constituída em qualquer esfera, seja na esfera de poder público, político, seja na esfera de poder da administração da igreja, toda e qualquer autoridade é constituída por Deus e ele coloca, é ministro de Deus para o teu bem. Então ele diz, se relacione corretamente para com as autoridades. E aí no capítulo 13 ainda, ele vai falar no versículo 6 ao 10, ele vai dizer, olha, nós também precisamos ter um relacionamento adequado com a palavra de Deus, quando ele diz, olha, pois quem ama ao seu próximo, cumpre a lei. O que ele está dizendo aqui, querendo reforçar, é que nós precisamos ter um relacionamento correto com a palavra de Deus, no sentido de ler, compreender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. A lei, ele diz aqui no versículo 9 do capítulo 13, a lei diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás.
ela diz esses vários nãos. Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo isso. Como é que nós cumprimos isso na nossa vida? Por meio do amor ao próximo. Nós temos que ter um relacionamento correto para com a palavra de Deus. E de repente, de uma hora para outra, ele muda essa sequência que começa no capítulo 12, que vem tratando de diversos níveis de relacionamento que o cristão precisa desenvolver de forma correta, de forma adequada. Ele muda completamente. Ele está falando de relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o meu irmão da fé, relacionamento para com os meus inimigos, relacionamento diante das autoridades, relacionamento adequado para aplicar e praticar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Aí no versículo 11 ele muda a chave. Ele começa a dizer sobre a volta de Jesus. Do nada ele... Vou falar de outra coisa agora. E você observa no versículo 11 que ele diz: e digo isto a vós outros. Essa expressão que ele, e digo isto a vós outros, ele está conectando tudo que ele falou antes, do capítulo 12, do capítulo 13, com a volta de Jesus. Ele quer dizer o seguinte, que tudo isso que vocês fazem, relacionar-se com Deus de forma adequada, pensar aquilo que é adequado de si mesmo, relacionar de forma adequada, amando o seu irmão da fé de forma correta, amar o teu inimigo de forma correta, fazer e tratar o inimigo da forma que a palavra de Deus diz. Ele está dizendo, tudo isso aponta para uma coisa, a volta de Jesus, no sentido de que você precisa observar todas essas coisas, para que quando venha o grande dia, você não seja pego de surpresa. E digo isto, esse digo isto está falando não que ele vai passar a falar na frente. Essa expressão, e digo isto, está fazendo referência a tudo que ele disse antes. Eu estou dizendo tudo isso para vocês, relacionar com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com o inimigo, com as autoridades, com a palavra de Deus de forma adequada, porque isso, se vocês praticarem tudo isso que eu estou falando, quando a volta de Jesus acontecer, vocês não estarão desprevenidos, não serão pegos de calças curtas, como a gente diz no popular, não estarão sem lenço e sem documento, como diz o cantor popular, nós estaremos preparados. E aí Paulo, então, já que ele está tratando de relacionamentos, eu aplico esses últimos versículos do capítulo 13, a forma adequada que nós precisamos nos relacionar com o tempo, com o kairós de Deus, que vou explicar melhor essa expressão. Aqui Paulo, no versículo 11, introduz isso, ele diz, tudo isso que eu estou falando, aponta e conecta com a volta de Jesus. E eu estou falando tudo isso, versículo 11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, e que já é hora de vos despertardes do sono. Paulo aqui começa nesses versículos finais, versos 11 ao 14, eu dividi em dois tópicos que ele traz para nos advertir, nos alertar. Ele nos adverte quanto à necessidade de nós discernirmos o tempo de forma correta, e ele nos alerta para que nós também, o segundo tópico é que nós possamos discernir e compreender como está a nossa conduta diante deste tempo que estamos vivendo. Então, a palavra para nós hoje é discernimento. Diga para o seu irmão, você tem discernimento do tempo em que você está vivendo? Você compreende o tempo em que você está vivendo? Pergunta dele, você compreende o tempo que você está vivendo? Irmãos, e a capacidade de nós discernirmos e compreendermos o tempo em que vivemos, o time para fazermos ou deixarmos de fazer as coisas, a diferença entre sucesso e falha está na completa capacidade de discernir o tempo certo de agir ou o tempo certo de ficar parado. Veja só, quando aconteceu o problema lá com Esther, Mardoqueu, aquele problema que estava acontecendo, queriam destruir, o que Mardoqueu falou para Esther? Esther, cuidado. Quem sabe não foi para este tempo
que o Senhor não te colocou nesta posição que tu estás aí. Esther estava assim, não, eu não sei se eu faço isso, eu não posso entrar porque eu posso morrer, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu posso morrer, eu não sei se isso vai dar certo. E aí Mardoqueu adverte, cuidado, porque o tempo que nós estamos passando, e aquele tempo era um tempo de aflição e angústia para o povo de Israel, quem sabe, Esther, não foi para este tempo que Deus te colocou aí, quem sabe não foi para esta estação que o Senhor preparou esta posição para você estar. Mardoqueu discerniu o tempo que estava acontecendo. Esther estava em dúvida. Então vai lá, jejue por 3 dias, bote o povo para jejuar, sem comer, sem beber. Esther foi lá e nós conhecemos a história. E é interessante que a história, o livro de Esther, aqui para o Miguel, não sei se ele está aí, curiosidades bíblicas, para botar no amical. É o único livro da Bíblia que não aparece, não há nenhuma menção, não aparece expressamente o nome de Deus. Não há, em nenhum dos capítulos, versículos, não tem Jeová fez isso, Deus aquilo, o Senhor, nada. Deus não é mencionado em nenhum momento da história que é contada no livro de Esther. É o único livro da Bíblia que Deus não aparece. Mas para mostrar para nós que mesmo Ele não aparecendo, não sendo visível, Ele está lá. A mão de Deus está lá. A mão de Deus continua controlando o tempo. A mão de Deus continua controlando o destino da história. Ele não está aparente para aqueles que estão vivendo a sua vida, mas aqueles que têm fé sabe que Ele lá está presente. Quando Josué e o povo de Israel andaram no entorno das muralhas de Jericó, teve um tempo, 7 dias, no último dia, 7 voltas, e no momento adequado, no tempo certo, ao soar das trombetas, gritem e a muralha cai. Tem um tempo, irmão, para todas as coisas. Salomão já nos escreveu isso. Tem um tempo para lançar pedras, tem um tempo para juntar pedras. Tem um tempo de fazer guerra, tem um tempo de fazer paz. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu e da terra. Discernir o tempo, discernir as estações, é o que nós precisamos pedir do Senhor nesta manhã. E quando Paulo escreve aqui, ele diz que, versículo 11, ele está dizendo, vocês já conhecem o tempo. Essa expressão que ele usa para tempo aqui é a palavra do grego que se chama kairos. É diferente do tempo do cronos, é diferente do tempo da cronologia, é diferente do tempo da maneira como nós contamos em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, semanas. Kairos é diferente deste tempo que nós contamos pelo relógio, pelo calendário, é um outro tipo de tempo. Este tempo, o que o apóstolo Paulo está se referindo, é um tempo que faz menção a um momento apropriado para que a manifestação do Senhor aconteça na história da humanidade. É o tempo da eternidade. Kairos é a eternidade, que é o tempo verdadeiro, que é a eternidade, é o que verdadeiramente importa. É o tempo quando Deus decide, Kairos é o tempo que Deus decide entrar no tempo da história humana para fazer uma alternativa, uma mudança no contexto e na história. É um período de tempo apropriado para a intervenção divina na história do homem. Quando Paulo está dizendo aqui, vocês já conhecem o tempo, ele está dizendo, olha, vocês já conhecem a estação que nós estamos vivendo. É como se ele tivesse assim, vocês já são informados de que a estação que nós estamos vivendo no tempo da eternidade é um tempo da manifestação do Messias, do reino de Deus que está para se manifestar de forma definitiva. Quando Jesus veio à terra, irmãos, quando Jesus veio em carne e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, é a maior expressão da eternidade entrando no tempo da humanidade. Quando aquele que é eterno se limitou e se transformou e se conformou na carne para habitar num tempo, estar sujeito a um tempo que não é o tempo eterno. Ele saiu da eternidade para entrar no tempo finito. Isso é a maior intervenção da história da humanidade,
quando Deus decide entrar na terra, quando Deus decide entrar na história do homem. Tem até um hino que diz, que se canta, né? Qual é o som quando o Senhor pisa na terra? Qual é o som quando Ele desce aqui? O som é o som de humildade, é o som da glória de Deus que se manifesta no tempo finito. É o som daquele que se manifesta, que fala e a tempestade para, que fala e os demônios são expulsos, e fala e as coisas acontecem, porque Ele está além do limite do tempo, Ele está no Kairos, Ele vem da eternidade para trazer a eternidade para o tempo presente. A Aline Barros tem um louvor que ela canta assim: o Senhor plantou em mim a semente da eternidade, por isso eu estou apaixonado por ti, Jesus. Você lembra desse louvor? Apaixonado por ti. Achei isso. Senhor, eu estou. Ele plantou em nós a semente da eternidade, ou seja, é a interferência do tempo eterno num tempo finito e limitado que nós temos e que nós vivemos. Mas Ele faz isso para mudar a história, para que os planos que Deus fez, para que os projetos de Deus se concretizem neste tempo presente. E quando Paulo diz, vocês já conhecem o tempo, ele não está dizendo que você já sabe que ano é esse. Vocês estão interpretando, estão interpretando que agora é o ano do jubileu, é o ano de... Não, vocês entendem a estação da eternidade que estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo o reino de Deus. Essa compreensão a igreja precisa ter, de que a estação da eternidade já está manifesta no tempo presente, irmãos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele vai nos dizer que aqueles que experimentaram das bênçãos da era vindoura, neste tempo, e rejeitaram a Jesus, rejeitaram a cruz, é impossível que essas pessoas sejam novamente restauradas para a salvação. Essa expressão do escritor aos Hebreus, ele diz, hoje nós estamos vivendo num tempo limitado, pelas dificuldades, pelo pecado, pelas circunstâncias que nós vivemos próprios de uma vida limitada que vivemos na carne. Mas ele está dizendo que nós já podemos experimentar nesta vida limitante que vivemos as bênçãos da eternidade, da era vindoura. Nós já podemos experimentar as bênçãos da eternidade neste tempo presente que é finito. Quando ele diz, vocês já são conhecedores do tempo, vocês já sabem que nós já estamos vivendo a estação da eternidade neste tempo presente, limitante, ainda que seja limitante, mas eu já posso experimentar as bênçãos da eternidade em nossas vidas. É isso que Paulo quer dizer quando ele faz assim, nós temos preparados em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos que estão preparadas nas regiões celestiais. Região celestial diz respeito a qual estação? A estação deste mundo ou a estação da era vindoura? Desse mundo ou da era vindoura? Bênçãos da região celestial. Paulo está dizendo, neste mundo você já pode experimentar as bênçãos espirituais do outro mundo, da era vindoura. Quando ele diz, vocês conhecem que vocês já estão vivendo este tempo. Você sabe, aqui nós temos só chuva, menos chuva, calor, muito calor, né? Nós não temos outono, verão, inverno e primavera. A gente tem calor, forno, chuva e alagação. São as 4 estações que a gente tem aqui no Amazonas, né? Então é calor, forno, chuva e alagação, que é o que vem. São as 4 estações do Amazonas. Mas quando é que começa o período da chuva? Qual é o dia que começa o período do nosso inverno? Qual é o dia? O dia. A missionária está dizendo que é dia 2 de novembro. Finados, é? A senhora acha que é finados? Ela está cravando. A gente sabe que a estação da chuva começa em novembro. Qual o dia de novembro? Porque tem vezes que
Tradicionalmente é novembro, mas às vezes atrasa, começa a vir a chuva forte lá para o final de novembro, dezembro, janeiro, esse período de fevereiro, sempre esse período de chuva. Mas é a estação... Oi? Pois é, a estação a gente sabe, é por ali, pelo mês de novembro que começa. Mas o dia, qual é o dia? Ela está chutando aqui 2 de novembro, dia de finados, que chove. Normalmente todo dia 2 chove, né? Não sei que mistério é esse. Mas a estação é novembro. O dia, eu não sei. Mas a estação das chuvas, estamos vivendo a estação. Quando é que vai terminar a estação da chuva e vem a época do calor, para depois vir a época do forno? Quando é que começa? Junho? Começa mais ou menos ali, maio, junho, vai terminando, vai diminuindo, julho começa a esquentar, né? Agosto normalmente é forno, né? É a estação do forno. Mas qual é o dia que essas coisas acontecem? Quando começa vamos pegar lá para o sudeste, para a região que tem as 4 estações definidas. Quando começa o outono? Tem uma data no calendário que se diz, não, dia tal começa o outono. Não se precisa, não se tem como precisar, mas a estação nós conseguimos entender. É este sentido que Paulo está dizendo, olha, vocês já compreendem a estação do projeto do plano de Deus que vocês estão vivendo. E a estação qual é? É chegado o reino de Deus entre vós. Jesus falou isso. O reino de Deus que é chegado e está entre nós, nada mais é do que o Kairos, a eternidade, entrando no Cronos, no tempo limitante que nós vivemos, para em paralelo caminhar. A igreja caminha entre 2 mundos. A igreja caminha entre duas estações. Nós precisamos viver na estação deste mundo, das necessidades desta vida, mas o que nos move não é a estação deste mundo. Nós temos que estar conectados e discernindo que precisamos viver pela estação da eternidade, que já é chegada entre nós, que já está no nosso meio, que já nós podemos usufruir das bênçãos vindouras, da vida eterna, já podemos viver aqui. Podemos contemplar a glória de Deus, podemos experimentar toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É a isso que Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, a estação da eternidade. Porque da estação desta vida, deste mundo, eu vou te dar. Mas o que rege a história não é o sistema deste mundo, não é a estação desta vida. O que muda a estação desta vida é a Kairos de Deus, é o tempo da eternidade, é a estação da eternidade que interfere. Quem manda neste mundo é a eternidade. Irmãos, Satanás vive na estação da eternidade, porque ele é espírito. Os demônios vivem na estação da eternidade. E como a palavra nos diz, eles já estão condenados. Aonde que eles já estão condenados? Em qual estação? Neste mundo ou na era vindoura? Já estão condenados na estação da eternidade, do Kairos de Deus, ele já está condenado. Qual é o problema dele? Ele está querendo levar as pessoas que estão na estação desta vida para o seu cárcere, que já está preparado, reservado, condenado, sem direito a recurso, porque na eternidade Deus já o condenou. Nós somos, irmãos, privilegiados em que temos a capacidade e a oportunidade de andar nesta vida com a mente e o coração na eternidade, no tempo da eternidade. Paulo está dizendo, olha, vocês já conhecem isso, vocês já sabem que o calendário divino agora está iniciando uma estação que levará a juízo, que levará à manifestação definitiva de Deus. Que nós precisamos discernir que nós estamos vivendo e precisamos viver, precisamos nos conduzir e nos guiar por esta estação da vida que é regida pela eternidade. E muitos de nós, a alerta de Paulo aqui é justamente essa. Muitos estão dormindo nesta vida o sono dos cuidados da estação errada.
já que estou falando de estação, mas a estação que eu estou falando é no sentido de tempo, como outono, verão e inverno. Mas vou aplicar também para o sentido de ondas de rádio. Tem gente que está sintonizado na estação errada. Tem gente que está sintonizada na estação só desta vida, que não conseguiu estabelecer a conexão com a estação celestial, com as coisas de Deus, que é o que verdadeiramente muda. Irmão, você precisa trabalhar, você precisa comer, você precisa vestir, você precisa de tudo isso. E estas bênçãos que você precisa neste tempo, está tudo na eternidade. Quando nós oramos a Deus e pedimos ao Senhor, Senhor, intervém em favor do seu povo. Josué estava travando uma batalha contra os amalequitas, ali no vale de Aijalon, estava lutando. A luta contra os amalequitas era em qual estação? Era nesta vida ou na vida vindoura? Estava lutando aqui, né? Ele estava lutando contra o espírito, contra a alma penada, ou estava lutando contra a carne? Contra a amalequita, com espada, com arma na frente dele. Mas da onde veio a vitória de Josué? Senhor, faz parar o sol, faz parar a lua e nos dá força para que a gente consiga vencer. Deus parou o sol, Deus parou a lua. Isso aí é um movimento espiritual que Deus fez ali para intervir em favor do seu povo. E Josué prevaleceu. E quem é que estava lá em cima, no monte? Sentado sobre uma pedra. Moisés sentado sobre uma pedra, com as suas mãos levantadas, ele levantava as mãos, o povo prevalecia, ele baixava as mãos, o povo perdia, ele levantava as mãos, levantava é ruim, né? Ele levantava as mãos, o povo prevalecia, baixava as mãos, o povo perdia. Sinal que a vitória do povo estava condicionada àquilo que Moisés fazia no espiritual. E a gente está vivendo, não, eu preciso trabalhar, vou só distribuir currículo, vou fazer isso, ou vou não sei o quê. Me ajuda aí, fulano, me ajuda. A tua ajuda vem de Deus, o nosso socorro vem do Senhor, é o reino de Deus, é o que move esta vida, é o que está no espiritual, é o que está na estação da era vindoura. A eternidade é a verdadeira realidade que existe. Já viu Matrix? Quem já assistiu Matrix? Nunca? Já assistiu? Pode levantar, irmão, não é pecado não. Se já assistiu, levanta a mão assim, não é pecado não. Quem já assistiu Matrix vai entender a analogia. Quem não entendeu, depois procura ver. Mas o que é a realidade do filme Matrix, é essa realidade. As pessoas estão conectadas a um sistema de software, um programa, que a mente dela, eles estão com o corpo fisicamente em uma máquina ligados, sustentado por um computador, por uma máquina, mas a mente está ligada a um sistema que é ilusório. As pessoas que estão dentro do sistema da Matrix acham que estão vivendo a vida real, mas na verdade a vida real é a vida do corpo que está preso a uma máquina, a um computador, sendo plugado por um sistema que alimenta o corpo, mas a mente está numa ilusão. Aí ele pensa que o que verdadeiramente existe é o que ele está vivendo no sistema da rede do computador, mas a realidade é o corpo amarrado, preso, fixado em um computador. As pessoas estão vivendo a sua vida assim, achando que a realidade, aquilo que verdadeiramente existe, é só isso aqui. As pessoas estão resumindo as suas vidas a comer, trabalhar, acordar de manhã, levar menino para a escola, depois pegar da escola, fazer comida, cozinhar, lavar roupa, passar roupa, ir trabalhar, vender, estudar, comprar. Se eu fizer tudo isso, eu estou cumprindo o meu propósito da vida. Está na Matrix, está numa ilusão, está vivendo a vida que não é a vida real. A vida real foi o que Jesus falou. A vida que eu vos dou é a verdadeira vida. Eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Vida de verdade é que nós temos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, Jesus, continuando na analogia da Matrix, tem uma pílula azul e uma pílula vermelha para você provar, para ver se você vai sair da ilusão da vida ou vai entrar na verdadeira realidade que muda a história. Irmãos, o que nós precisamos fazer é compreender que a nossa necessidade
deste mundo vai ser suprida quando nós formos nas regiões celestiais, buscar tudo que nós precisamos está lá. Tudo que você e eu precisamos está lá, porque é a eternidade que muda este tempo presente. Paulo está dizendo, está na hora de vocês acordarem, que vocês estão vivendo, e o contexto dos romanos era a perseguição do império. Vocês estão achando que a vida se resume a ser perseguido, vocês estão achando que a vida se resume a ser encarcerado, vocês acham que a vida que vocês estão vivendo aqui neste sistema, limita-se a essas coisas. Não, despertem-se do sono, não estejam adormecidos, não fiquem na sonolência espiritual, porque a estação que nós estamos vivendo é a estação do reino de Deus, da eternidade que está na nossa vida, porque a noite já está indo muito avançada. O dia, que é quando o Senhor Jesus se revelar, está próximo, está chegando. Jesus nos clareará e Ele vem chegando. A era vindoura efetivamente se cumprirá e está perto de acontecer. A estação que nós estamos vivendo é a estação que nos preparará para a manifestação do Senhor Jesus. E Ele diz, está na hora de acordar do sono. Paulo tem essa preocupação quando ele escreve lá em Efésios, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo adverte várias vezes, olha, nós estamos vivendo os tempos do fim, nós estamos vivendo o encerramento da história deste mundo, para entrar na era vindoura. Então despertem, acordem, não vivam de maneira despretensiosas, desleixadas, indolentes, não vivam de forma a não se preocupar e não discernir o tempo que você está vivendo. Paulo diz assim, a nossa salvação hoje está mais perto do que quando cremos. Se ele disse isso nessa época, que diremos, pois, nós destas coisas? Se Paulo disse lá atrás, olha, Paulo estava percebendo que naquele tempo os crentes estavam dormindo sem discernir o tempo, sem compreender a estação que estavam vivendo. Se naquele tempo que Jesus estava bem mais perto, a vinda em carne de Jesus estava bem mais perto. Jesus morreu mais ou menos ali por volta do ano 33. Paulo escreve isso aqui mais ou menos por volta do ano 60, 50 e alguma coisa ali da era cristã, da era depois de Cristo. Então Jesus morre no ano 33 e Paulo escreve isso aqui mais ou menos por volta do ano 50 e alguma coisa. Fazia apenas 20 anos que Jesus tinha morrido e os crentes estavam dormindo. Ele está dizendo, é tempo de acordar, vocês estão dormindo. Jesus veio faz pouco tempo e logo, breve ele vai voltar. A pregação de todos os apóstolos era nesse sentido. Breve Jesus virá, breve será a volta do Senhor, breve Ele retornará. Quando Jesus ressuscita, logo imediatamente após a sua ressurreição, lá em Atos, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, versículo 8 de Atos, os discípulos logo perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar a eternidade, é agora que o Senhor restaurará o reino a Israel, é agora que será consumado todas as coisas? Jesus diz o que para eles? O tempo e as estações não vos compete saber, sejam minhas testemunhas primeiro. A estação que Jesus iniciou é o início do fim. Jesus começou o início do fim. E se Paulo diz que a salvação para ele naquela época estava mais perto, para nós, a gente já está muito mais perto da noite. Ele diz aqui, a noite vai alta. Pegue a parábola das 10 virgens. Quando foi que o noivo veio na parábola? Qual foi o horário que o noivo veio na parábola? À meia-noite, o noivo veio. Eis aí vem o noivo. Veja que Jesus conta essas parábolas para nos fazer entender essa lógica da leitura e do discernimento do tempo e da estação que estamos vivendo. A estação é noite,
porque Jesus está nos céus e será dia quando ele se manifestar em poder e grande glória, quando o cavaleiro sobre o cavalo branco, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da sua boca sai uma espada poderosa para destruir e aniquilar os seus inimigos. Quando ele vier, será a manifestação do dia. E qual é o tempo? Na eternidade, como é que será a característica da eternidade? Vai haver noite lá? Quando tudo for consumado, no tempo da eternidade, haverá noite? Sim ou não? Haverá choro? Sim ou não? Haverá tristeza? Sim ou não? Haverá sol? Sim ou não? Diminuiu, né? Haverá sol? Sim ou não? Sim ou não? Não. O sol e a lua não haverão. O que é que haverá lá? Vai ter um sol, vai. Mas qual é o sol? O sol da justiça. Mas veja que é uma estação diferente. Não tem mais lua e sol, porque lua e sol marca o cronos, limitado. Lá não teremos mais limitação, seremos eternos. Estaremos diante de Deus face a face, eternamente. Nós o veremos como Ele verdadeiramente é. Mas irmãos, olha só, Paulo está dizendo aqui, naquela época, a noite está chegando, vai alta, o dia está próximo. Este dia em que Jesus virá e que esclarecerá todas as coisas, está perto, Paulo disse. Se para Paulo está perto, para nós então, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: olha Timóteo, nos últimos dias, os homens serão mais amantes de si mesmos, os homens serão avarentos, os homens serão idólatras, os homens terão comichão quando ouvirem a palavra verdadeira e rejeitarão o ensino são, o ensino verdadeiro. Os homens serão transgressores da lei, os homens serão iníquos, a humanidade será cada vez mais indo de mal a pior, no sentido de distanciar-se. Jesus compara o dia da sua vinda aos dias de Noé. A minha volta será como os dias de Noé, e é justamente o cenário da vida que havia no tempo de Noé, é que nós estamos caminhando para essa direção. As pessoas estão completamente afastadas da palavra. Igrejas estão completamente se afastando da palavra. E eu me aproprio do que Paulo diz: olha, olhando a estação, olhando o cenário, Jesus descreve a estação do tempo do fim. Nos últimos dias vai haver terremoto, doenças, guerras, rumores de guerras. Jesus não dá o tempo, não dá o dia, mas ele descreve a estação. Assim como nós compreendemos a estação da chuva, quando ele começa, Jesus está dizendo: a minha volta, quando estas coisas acontecerem, ele fala lá inclusive da parábola da figueira. Quando estas coisas acontecerem, compreendam a parábola da figueira. Quando a figueira floresce é porque é a estação da chegada do verão. Irmãos, precisamos despertar-nos de que os tempos que estamos vivendo são tempos mais próximos ainda da volta de Jesus. Precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Precisamos compreender que este é um tempo que está mais perto da volta do Senhor, mais perto da era vindoura se efetivamente concretizar de forma definitiva. Eis que nós precisamos entender. Jesus está voltando. Nós já experimentamos as bênçãos deste mundo eterno, mas ainda não na sua plenitude. Nós já temos hoje as bênçãos futuras, mas ainda não temos na sua plenitude. Eu já tenho toda a sorte de bênção na região celestial, já posso receber toda a sorte de bênção espiritual da vida eterna hoje, mas não por completo. Paulo descreve isso: nós tivemos Jesus, eu te enxergo como alguém que enxerga uma imagem em um espelho, mas um dia eu vou te ver completamente. Nós já vemos Jesus hoje, nós já temos relacionamento com Jesus hoje, nós já conhecemos Jesus hoje, mas não completamente. Um dia eu te verei como tu verdadeiramente é.
E eu te conhecerei, disse Paulo, assim como eu sou conhecido por ti, um dia eu vou te conhecer inteiramente e completamente. Nós vivemos entre dois mundos. Diga para o seu irmão, você vive entre dois mundos. Você vive entre dois mundos. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa cuidar da sua família, você precisa fazer as suas coisas. Mas entenda, não é esta estação que deve guiar a sua vida. Você precisa caminhar na estação da eternidade. O mundo eterno, irmãos, o mundo da eternidade é que faz toda a diferença. Se nós vivermos por este nível, por esta estação, discernirmos que estamos nesta época, neste tempo, sendo guiados pelo Senhor Jesus, que está na eternidade, nós iremos enfrentar e passar por as circunstâncias desta vida, como dizia o papai, com os pés nas costas. Aí quando a gente é guiado pela eternidade, a gente compreende o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. Todas as coisas, em tudo, dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas se eu vivo pela estação do mundo, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus virou a costa para mim, está desconectado, está vivendo na estação desta vida. Mas quem vive na estação dos céus, quando as coisas estão difíceis aqui, obrigado, Jesus. Estou enfermo? Obrigado, Jesus, eu dou graças por essa enfermidade. Está desempregado? Obrigado, Jesus, porque mesmo desempregado, a tua provisão tem sido sobre mim e o Senhor tem cuidado de mim. Os murmuradores são aqueles que vivem na estação desta vida. Os adoradores são aqueles que vivem na estação da eternidade. Onde é que você está, irmão? Nós temos essa oportunidade de caminhar nas duas estações, e quem nos guiar é que vai determinar como será o nosso destino. E nesta estação, Paulo coloca a segunda necessidade. Você precisa discernir e compreender o tempo que você está vivendo, a estação da eternidade que você está vivendo. E ele depois apresenta para nós a necessidade de discernir como eu vou me comportar nesta estação que eu estou vivendo. Nós precisamos discernir qual é a nossa conduta. Como alguém que vive pela estação da eternidade se comporta neste mundo. É isso que Paulo vai dizer agora. Se nós estamos vivendo a estação da eternidade, mas eu ainda estou nesta carne, ainda estou neste mundo, ainda não sou o espírito, ainda não sou uma alma, ainda não estou no outro plano, como dizem os espíritos, né? Passou para outro plano. Se eu ainda estou neste mundo, ainda estou nesta carne, como é que eu preciso me comportar nesta carne, de maneira que seja condizente com a estação da eternidade? É o que ele vai dizer do versículo 12 até o 14. E Paulo usa 3 imperativos, 3 palavras. Ele diz: deixemos, andemos e revistamos. Diga comigo: deixemos, andemos e revistamos. Para que nós possamos andar na estação da eternidade, eu preciso deixar algo, eu preciso andar de uma forma diferente e eu preciso me revestir de algo. Nós precisamos deixar as obras das trevas. Quem é da eternidade não anda nas trevas. Deixar as obras das trevas, de antemão, é alguém que compreende que não está mais andando pela estação deste mundo, que está andando pela estação da eternidade, da luz. E é interessante que ele diz assim no versículo 12: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da... Você já viu soldado ir para a guerra de pijama? Já? Quando ele vai para a batalha, para o campo de batalha, ele vai de pijama, pantufa, travesseiro para ir brigar com o adversário? Não adianta só despertar. Opa, hoje eu entendi que estamos vivendo um tempo do fim. Não adianta só acordar.
só entender e discernir o tempo. É preciso discernir o tempo e se revestir das armas da luz. Precisamos estar vestidos com a armadura de Deus, com as vestimentas, como um soldado se prepara para pelejar neste tempo do fim. Irmãos, nós estamos vivendo e viveremos dia após dia, dias difíceis. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns possam se surpreender, mas é como eu acredito, é como eu entendo, é como eu creio a respeito das coisas do fim. Você acredita que a igreja vai sair antes da grande tribulação ou vai ficar na terra? Quem acredita que a igreja vai subir, vai embora e não vai passar pela grande tribulação, levanta a mão. Levanta a mão. Quem acredita que a igreja vai passar pela tribulação, levanta a mão. Cenas para outros capítulos, irmãos. Isso é uma teologia que mais profunda, que requer, mas eu creio, eu entendo que a igreja, pelo que eu compreendo das Escrituras, que nós vamos passar por uma tribulação, uma luta, que a igreja vai passar por essa tribulação. Talvez tem muita gente que diz assim, não, é Israel que vai ficar aqui, eu vou embora. Irmão, na hora que o mundo mais precisa de testemunho, quem dá testemunho de Deus é a igreja, vai embora? É por isso. Leia com cuidado Mateus 24, lá Jesus vai dizer que se o tempo não fosse abreviado, até os salvos seriam perdidos. Se os salvos fossem perdidos, se ele está dizendo isso, que se o tempo não fosse abreviado, os salvos também se perderiam, é sinal que ele vai encurtar o tempo e os salvos vão estar na dificuldade, vão estar na provação. Se você lá ver o final do versículo, capítulo 24, vai dizer: então se verá o sinal do Filho do Homem. Quando acabar todas as coisas, então se verá o sinal do Filho do Homem brilhando nos céus, e o som tocará, o anjo tocará a trombeta, e o anjo recolherá os fiéis dos 4 cantos da terra. Quando é que é isso? Quando terminar a história. Estou chacoalhando aqui teologicamente, já estou, falar como os meninos dizem, lancei o problema e corri, fui embora. Mas irmãos, teologias à parte, vou fazer a aplicação dessas armas da luz por dois aspectos. Se nós formos arrebatados e a igreja não passar por isso, beleza, você está tranquilo, não vai enfrentar a grande tribulação, está no céu descansando. Mas e se você passar? A tua fé será firme o suficiente para resistir à provação e o dia mau? Por isso a minha crença e a minha convicção é assim: Senhor, eu entendo que nós vamos passar pela tribulação, mas se eu puder ser poupado, me livra. Mas se eu não for poupado, eu quero ter força e estar revestido com as armas da luz para permanecer fiel até o fim. E para resistir ao dia mau, tem que estar armado, irmãos. Tem que estar com as armas apropriadas. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, deixe as obras das trevas e se armem com as armas da luz. Se prepare, se capacite, se prepare para enfrentar a adversidade, porque vai ser guerra, vai ser tribulação, vai ser dificuldade, vai passar por luta. Que não seja grande tribulação, mas todo dia você é lançado como quem vai um cordeiro para o matadouro. Todo dia você tem que lutar, todo dia você tem que vencer os adversários desta vida, o inimigo das nossas almas que está ao nosso derredor querendo nos tragar. Todo dia você precisa lutar, estar revestido das armas da luz. Não adianta só acordar para o tempo que se está vivendo, não adianta só deixar as trevas, deixar a vida da escuridão e vir para a luz, tem que estar armado, irmão. Diga para o seu irmão, coloque as armas da luz na sua vida.
Satanás vem para cima de nós com astúcia, com sagacidade, com canhão, e nós vamos para cima dele com canivete, com armas da carne. Não tem como, irmão. Tem que se revestir. Paulo está dizendo, olha, você precisa discernir que neste tempo do fim, você precisa estar preparado. E essas armas da luz estão aonde? Na eternidade, irmãos. Capacete da salvação, Efésios 6. Capacete da salvação, couraça da justiça, calçar os sapatos do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Tem que se revestir com o capacete da salvação, o escudo da fé, couraça da justiça. Tem que estar com a vida armada e preparada. A vida cristã, meus irmãos, não é um passeio no parque. A vida cristã é travada num campo de batalha. Precisamos nos despertar e acordar para essas coisas. Mas ele diz ainda, versículo 13, além de deixar as obras das trevas e se revestir de armas da luz, ele diz, andemos como filhos da luz, que está no versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia. E ele traz aqui alguns pecados. Um filho da luz, aquele que se guia pela eternidade, não anda em orgias, em bebedices, em impundícias, em dissoluções, em contendas e em ciúmes. Aqui são todos pecados que estão envolvidos na área sexual, na área de bebida e na área de relacionamento. Um filho da luz não anda em orgias, farras promovidas por várias imoralidades desenfreadas. Filho da luz não anda em embriaguez. Paulo, inclusive, escreve aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz aqui que as impundícias, você sabe o que é impundícia? Não é imundícia, não. Imundície ou imundícia. O que é impundícias? Essa palavra aqui significa literalmente cama. Outra cama, essa palavra significa. No grego, impundícia é a outra cama. Quem anda em impundícia é aquele que anda cobiçando e desejando a cama proibida, a cama do outro, a cama da outra, a cama do adultério, a cama do pecado, a cama daqueles que não são fiéis, que quebram a sua aliança de fidelidade. É aquelas pessoas que andam na impundícia, na cama dos outros. Mas aí eu pergunto, será que essa cama tem que ser concretizada, tem que efetivamente estar na cama do outro, consumar a cama alheia, sim ou não? O que Jesus disse sobre adultério? Rapaz, eu acho que nessa hora é melhor voltar para a lei, né? Não é melhor voltar para a lei, Johnny? O que tu acha? Porque Jesus foi mais profundo e disse, olha, se pensar, desejou, cobiçou, já está na impundícia, já está na cama do outro, já está na cama proibida. Paulo está dizendo, andemos como filhos da luz. Filho da luz não anda na impundícia, não anda cobiçando a cama proibida, não anda na bebedice, não anda na orgia. E aí, isso aqui tudo são pecados voltados para questões sexuais. Irmão, o crente, o jovem, aqui vai para o jovem, vou casar, vou resolver meus impulsos. Satanás é tão sujo que é o seguinte, vou contar o mistério. Quando é jovem solteiro, só pensa naquilo, né? Quando casa, Satanás é diferente. Esquece aquilo. É ou não é verdade aí você que é casado? Vou falar baixinho aqui só para os casados. Faz quanto tempo que você não tem intimidade com a sua esposa, irmão? Isso é ser filho da luz também. Ó, o Lucas aí já está... Tem que falar sobre essas coisas. Sabe por quê? Aí o marido está lá, vou falar pela parte do marido, está batendo a cabeça no muro, aí vem uma Dalila bonita assim, aí o camarada
Vou falar no popular, tá? O camarada está na seca, aí vem a outra galanteadora, a mulher, que Provérbios fala lá, tem uma palavra que Salomão fala da mulher, não é alcoviteira não, esqueci a palavra que Salomão usa, cuidado com essas mulheres que vêm assim, com uma conversa macia, aí o marido vai, a irmã está lá, só orando, né? Não, porque tem que orar, né? Tem que orar, estou me consagrando. Não vem não, que eu estou consagrando, irmão. Não me venha não, marido, eu estou em jejum e oração. Irmão, você ainda está neste mundo ainda também, tá? Irmã. Aí vem a mulher, aí o cara vai para a impundícia, porque vai procurar a cama alheia. Vai procurar a cama proibida, porque em casa tá distante, não tem intimidade. Aí o marido também é diferente, né? O marido é brutão. Quer chegar lá, não, tem que me satisfazer. Não, irmão, chega lá, dá uma florzinha, fala uma palavra mansa de manhã, fala outra no almoço, quando for à noite está tudo preparado. Aí o camarada quer chegar assim, bora mulher. Não é assim não, né? Pelo amor de Deus, irmão. A irmã é o vaso mais frágil. Mulher vai pelo ouvido, o homem é visual, a mulher é ouvido. Uma boa palavra, uma boa conversa no pé do ouvido da mulher vai dar certo, meu irmão, faz isso. Vai que é tua, Tafarel. Mas aí as pessoas estão... Paulo inclusive diz, olha, só se afastem por um momento. Em comum acordo, vão orar, vão jejuar, vão fazer alguma coisa, mas é por curto espaço de tempo. Depois, voltem a se relacionar, porque o inimigo quer derrubar vocês. Então, Satanás é assim. Solteiro, está aí, desesperado. Aí, quando casa, vai mudar. Aí não. Solteiro só pensa naquilo. Quando casa, esquece daquilo. Irmão, não faça isso. Isso dá espaço para a impundícia. E eu falei tudo isso para dizer o quê? Que os problemas maiores que nos fazem cair são problemas sexuais. Tanto de solteiros quanto de casados. Tem homem que era solteiro, eu falo agora para os homens de novo, solteiro era pegador, aí quando chega para o casamento, não contenho, só o sangue de Jesus para tratar essa tua vida, né? Então, irmãos, nós temos que entender que a vida com Deus, ela tem todas essas questões. E Paulo fala aqui que os que andam como filhos da luz têm a sua vida sexual controlada e têm o seu relacionamento para com o próximo de forma apropriada. Ele diz aqui, ó, quem é filho da luz não anda em contendas e não anda em ciúmes. O que é contenda? É o sentimento de buscar poder a qualquer custo. É contender, vou brigar com Isaías aqui para mostrar quem é que manda mais, porque eu sou o cara. Busca de poder, gerando contendas. E ciúmes é a inveja do que o outro irmão conquistou. Por que Deus fez isso para ele e não fez comigo? Fica com inveja, fica com cobiçando as coisas do outro. Veja que na estação que estamos vivendo, Paulo diz, discirna o tempo, mas discirna e compreenda como você tem que se comportar neste tempo. E por último, revistamos de Jesus, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deixe as obras da carne, ande como filho da luz, mas se revista de Jesus, para que estas obras da concupiscência da carne não tenham poder sobre nós. Meus irmãos, nós precisamos caminhar como filhos da luz, compreender o tempo e a estação, mas compreender e discernir como eu estou vivendo neste tempo. Jesus está às portas, Jesus está perto. Como é que eu e você estamos vivendo? Como é que nós estamos compreendendo o tempo e a estação que estamos passando neste momento? Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de mais proximidade, a noite já vai alta, a meia-noite está chegando, logo em breve o anjo gritará, o noivo vem aí. O que será de nós, irmãos? Seremos pegos na sonolência?
Seremos pegos dormindo como as 5 virgens nécias? Eram crentes. Estavam lá. As 10 dormiram. Se você pegar a parábola, as 10 dormiram. 5 eram loucas, 5 prudentes. 5 dormiram despreparadas. 5 dormiram preparadas. Quando veio o grito, as que estavam preparadas acordaram e se encontraram com o noivo. E as 5 nécias, sonolentas, despreparadas, ficaram. Quem é você na parábola das 10 virgens? Você está dormindo? Hoje é noite, hoje é dia de acordar, hoje é manhã de nos despertarmos do sono, para lembrarmos que o Senhor Jesus está voltando. É a estação de andar como filho da luz. É o tempo de andar longe das orgias, das imundícias, das impundícias, das bebedices. É tempo de andar longe das contendas. É tempo de largar e deixar o ciúme, porque o dia vem, o dia vai raiar, o dia vai clarear, Jesus virá, e aquele que virá não tardará, diz a palavra no escritor aos Hebreus. Ele virá. Muitos têm a sua volta como tardia, escreveu Pedro, mas esta volta que aparentemente tarda é para que se expresse a graça e a manifestação da misericórdia de Deus, de forma que muitos possam alcançar a salvação. É tempo de nos despertar do sono, é tempo de acordar, é tempo de levantar, é tempo de compreender a estação em que estamos vivendo. Fique de pé, meus irmãos, nesta manhã. Nós queremos orar nesta manhã. Queremos pedir que o Senhor possa aplicar esta palavra em nós. Queremos pedir que o Senhor venha sobre nós, nos acordando, nos despertando. Desperta, ó tu que dormes. Cutuca o teu irmão aí e diz para ele: irmão, está dormindo? Você está dormindo, irmão? Então pega, chacoalha ele assim e diz: desperta, ó tu que está dormindo. Acorda. O dia virá, o dia está para resplandecer, Jesus virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Pastor Paiva, faça essa oração aqui por nós. Hoje o pastor Paiva está mais firme do que na última ceia, graças a Deus. Continue orando por ele para que a restauração seja completa. Mas irmão, desperta, acorda, se conecte na estação da eternidade e deixa esta vida para lá. Irmão, não viva como Zeca Pagodinho não, deixa a vida me levar não, deixa a eternidade me levar, essa que tem que ser a tua canção. Deixa a eternidade me guiar. Deixa esta semente da eternidade que foi plantada no teu coração te conduzir. Muda a chave. Sai dos cuidados desta vida e olha para a eternidade, que Deus tem coisas maiores para vocês. Bendito Deus e glorioso Pai. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nesta manhã. Senhor, esta palavra é para nós uma palavra de despertamento, a palavra, Senhor, que tu tens nos chamado para um avivamento, Senhor. Muitos, Senhor, nós temos visto a tua palavra ter se cumprido, Senhor. Muitos têm caminhado para a eternidade, ó, sem Cristo. Portanto, Senhor, tu tens nos chamado, Senhor, para sermos o sal da terra e a luz do mundo, Senhor. Portanto, Senhor, nos dá-nos a compreensão desta palavra e ajuda-nos, Senhor, no sentido de que esta palavra encontre guarida em nossos corações e haja em nós, Senhor, ó, o despertamento necessário, ó, Senhor, a fim de que nós possamos, Senhor, sairmos da nossa zona de conforto, Senhor, porque, Senhor, há tempo e fora de tempo, Senhor, nós precisamos anunciar a tua palavra, meu Deus. Pai, faz isto, nós te pedimos em nome de Jesus, como também, Senhor, agora queremos apresentar ao Senhor os elementos da ceia do Senhor. Meu Deus, este vinho, Senhor, que representa o teu sangue que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário, Senhor, e também este pão, Senhor, que representa o teu corpo, que foi ferido, que foi dilacerado, Senhor, Deus, mas tudo isso para que nós tenhamos em Ti vida em abundância.
Portanto, meu Pai, nos abençoa, nos fortalece e nos enche da tua graça, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.